Oi, gente, tudo bem? Vamos mais uma vez para mais uma aula de História do Cristianismo. Hoje a gente vai dar continuidade ao período que a gente conhece como Idade Média. E a gente vai falar sobre a Igreja na Idade Média. Esse aqui é meu formato de estágio. Se você está assistindo aqui pela primeira vez, se você quiser, você pode acessar pelo link que eu vou estar deixando aqui na descrição desde a primeira aula, tá bom? E na aula passada a gente viu sobre. A gente deu aquela entrada básica no que a gente conhece como a queda do Império Romano Ocidental e quais foram as consequências disso para aquela região ali do Mediterrâneo, tá? Eu fiz aqui uma linha do tempo básica aqui sobre tudo que a gente viu já até agora. Então, no século I a gente vai ter a figura de Jesus Cristo, e ali a gente já vai ter também, depois de sua morte e ressurreição, a gente já vai ter o que a gente conhece como dia de Pentecostes, onde vai ser instituída a igreja cristã, tá? Então seria a primeira época, a primeira era da vida cristã, a partir de Atos dos Apóstolos, tá? Então a gente fez um panorama sobre tudo isso, sobre quais foram os problemas daquela época e tudo mais. Depois, no século II, a gente entra já com a morte do último apóstolo, chamado João. A gente vai ter a era pós-apostólica, que vamos ter aí os substitutos dos apóstolos, né, que vão ser chamados e conhecidos como pais da igreja, pais apostólicos. Eles vão ser, eles vão principalmente pastorear a igreja naquela época também com cartas, com instruções, seguindo também a mesma linha apostólica, tá? No século III a gente também vai ter pais da igreja, mas a ênfase agora vai ser no desenvolvimento da teologia. Então a gente vai ter os pais apologistas, tá? Todas essas áreas até aqui você vai ter perseguições acirradas na igreja. O Império Romano vai perseguir a igreja veementemente, mas nos períodos que a igreja tem aquela baixa de perseguição, a teologia ela vai se desenvolver. E você vai ver também heresias dentro da igreja, como que a igreja saiu com tudo isso, tá? E no século IV a gente já vai ter agora uma mudança radical na igreja, e com o império de Constantino muitas coisas vão mudar. Os costumes da igreja, os costumes de culto, o que era antes feito em casas simples, né, vai ser agora em grandiosos templos. Constantino vai devolver muitos terrenos para a igreja que a igreja tinha perdido, né? Vai devolver, e a igreja ela vai acabar aceitando isso como um favor divino, né? Como se fosse uma mensagem divina de que a igreja teria ali passado por tudo que passou e ganhou, e agora seria um novo momento, né, para a igreja. E aí, apesar disso, vai ter gente que vai concordar com a nova condição da igreja, mas vai ter gente que vai discordar, que a gente vai ver um movimento monástico. Muitas pessoas que eram contra a nova situação da igreja, elas vão migrar para o deserto e vão fazer de suas vidas plena devoção. Muitos monges eles vão viver uma vida devota no deserto, vão sobreviver de fruta, né? E alguns vão até se rebelar contra a igreja, né? De tão problemática que a situação estava, tá? E
Um pouco depois disso, a gente vai ter, com a morte de Constantino, o Império vai ficar um pouquinho desestabilizado, né? O Império vai ser cristão, mas vão haver muitas divergências, vão haver rachas no território do Império Romano e vai chegar um momento em que bárbaros, né, vão invadir, né, vão tentar, como sempre, né, sempre tentaram invadir, mas dessa vez eles vão conseguir invadir e os bárbaros do território europeu, da parte europeia lá de cima do mapa, vai invadir Roma porque eles sempre quiseram fazer parte de Roma. Porque Roma era a cidade almejada, era a cidade desejada, era o lugar desejado. Então, vai acontecer essa invasão, o Império Romano vai tentar proteger as suas fronteiras, utilizando e aceitando os próprios bárbaros que já estavam no território romano, para dando cidadania a eles, né, para que eles pudessem retribuir, né, a serviço do Império, mas também não vai dar certo. O Império Ocidental vai cair, vai ficar apenas o Império Oriental, que é onde se encontrava Constantinopla. Com isso, a Igreja de Roma vai estar consolidada e ali vai acontecer o que a gente chama de um período de anarquia, onde a Igreja ela vai ser a redentora daquelas pessoas que estão ali. Então você vai ter fome, epidemia, as pessoas ali que entraram no que era território do Império Romano, as pessoas ali, os bárbaros, eles vão se misturar com os romanos e aí a gente vai ver etnias se misturando, né? E vai acontecer uma grande onda de cristianização. A igreja vai usar isso para discipular as pessoas e muitos vão se converter. E a igreja ela vai estar com todo o poder ali, digamos assim, tá bom? E a gente vai entrar nessa aula de Idade Média mostrando como que estava o poderio da igreja nesse tempo. Essa igreja é uma igreja de estilo românico, tá? Você vai ver as paredes grossas, tudo muito de pedra. Era como se fosse uma fortaleza mesmo, tá? É uma ideia de uma igreja militante, tá? Ela vai trazer a ideia de solidez, ela vai trazer abóbadas, né? Que são aqueles tetos côncavos, tá? Como se fosse realmente um grande castelo gigantesco, tá? Vamos ter aí a ideia de côncavos, assim, nos tetos, né? Que a gente chama de abóbadas, né? As igrejas elas vão se desenvolver na arquitetura e vai exigir diversos cálculos para a distribuição dessas colunas, tá? Desses detalhes desenhados. Essa fachada ela é característica de uma igreja românica, de estilo românico. As igrejas elas vão começar a ficar altamente decoradas com esculturas, né, ao seu redor, em tudo quanto é canto, tá? E todas essas esculturas elas vão ter um caráter didático. Vai ser sempre para mostrar a sua história, o seu poder, para todos os cristãos ali, tá? Então, o que a gente tem aí nessa fachada aí da igreja? A gente vai ter, aqui a gente pode ver Cristo, a figura de Cristo em sua glória, e a figura dos 4 evangelistas aqui em torno da figura de Cristo, tá? Sendo que eles são simbolizados por um leão, no caso São Marcos, São Mateus é um anjo,
Lucas é um boi e João é água, e foram derivados da Bíblia. No Antigo Testamento, lemos a visão de Ezequiel, em que ele descreve o trono do Senhor sustentado por 4 criaturas, com cabeça de homem, leão, boi e águia. Tá? E aí você também vai ver, nas laterais aqui da igreja, essas colunas aqui, e aqui a gente tem desenhozinhos, tá? E aí tem uma citaçãozinha que fala assim: os teólogos cristãos pensaram que os sustentáculos do trono de Deus significavam os 4 evangelistas. E semelhante visão era um tema perfeito para a entrada principal de uma igreja. Logo abaixo do dintel, vemos 12 figuras sentadas, os 12 apóstolos, e podemos discernir à esquerda de Cristo uma fila de figuras nuas e acorrentadas. Aqui à esquerda de Cristo, a gente tem essas figuras aqui nuas e acorrentadas, que são almas perdidas sendo arrastadas para o inferno. Enquanto que à direita de Cristo vêm-se os bem-aventurados, aqui nessa área aqui, ó. Não consegui uma imagem mais próxima, mas é mais ou menos isso. Vêm-se os bem-aventurados, suas faces voltadas para ele em glória eterna. Por baixo vemos as rígidas figuras dos santos aqui, ó. Santos mártires. Cada um deles marcado por seu emblema, recordando aos fiéis aqueles que podem interceder por eles quando suas almas se apresentarem ante o juiz final. Assim, os ensinamentos da igreja acerca do objetivo final de nossa vida terrena foram consubstanciados nessas esculturas do pórtico de uma igreja. Essas imagens perduram no espírito das pessoas ainda mais poderosamente do que as palavras do sermão do pregador. Então, essas imagens, elas tinham um poder muito mais forte e didático do que um sermão de um padre da igreja naquela época, tá? E a igreja militava dessa forma, a igreja ensinava dessa forma na Idade Média. Então aqui, vamos passar aqui. Agora a gente está vendo aqui um outro estilo, que é o estilo gótico, tá? A arquitetura vai se desenvolver mais ainda, eles vão construir igrejas mais altas e mais pomposas, sendo que agora vai ter uma diferença nas abóbadas, tá? O que era antes redondo vai ser agora mais pontudo. Os cálculos vão mudar porque eles querem distribuir melhor as colunas. E se você reparar, no estilo anterior, você quase não vê janelas grandes. Deixa eu voltar aqui. Janelas grandes e muitos vidros. E aqui no estilo gótico, por causa desses novos tipos de arquitetura, essas novas possibilidades na arquitetura, elas vão acabar trazendo novas possibilidades para o que eles estavam fazendo. Então, eles vão explorar os vitrais, eles vão explorar as janelas. Então, você vai ver muito dessa característica nas igrejas góticas, tá? Aqui a gente tem a Catedral de Notre Dame, uma das mais conhecidas, que infelizmente ela pegou fogo recentemente, né? E acabaram reformando essa igreja, tá? E aí, o que a gente tem de característico também nesse período? O poder do Papa. O poder do Papa ele vai aumentar consideravelmente. E como uma figura de liderança espiritual, houveram tentativas de normatizar a igreja com o intuito de definir as competências e os poderes do Papa de um lado e dos reis e dos imperadores de outro. O Papa ele vai querer crescer tanto que ele vai querer até mesmo estar acima da figura do imperador. E alguns não vão deixar muito que isso aconteça. Então vai sempre haver uma briga ali política. A igreja também vai ter territórios, assim como o império também vai ter os seus. E vai ter sempre esse conflito no meio da igreja.
E aí vão existir, na verdade, uma série de documentos que a igreja ela vai criar para tentar impor essa autoridade papal, tá? Sobre os reinos ali. E dos documentos que existem é o Didactus Papae, tá? Que dizia que só o Papa Romano era universal e aquele que não estivesse com a igreja não deveria ser considerado católico, tá? E, inclusive, deixava claro a posição dos reis perante a igreja, que deveriam ser submissos ao Papa. Isso colocava o Papa como o agente mais importante de todos, sendo ele a figura mais poderosa da Terra abaixo de Deus. Então, o que a gente vai ver é o rei, né, daquele tempo, o rei Henrique, se recusando a se submeter ao Papa Gregório. Isso é o ano de 1076. E aí você tem uma carta aberta do rei que diz assim: vós mereceis uma saudação como esta por causa da confusão que haveis causado, por quererdes, deixando intocadas as ordens da igreja, fazê-la participante da dúvida ao invés da honra, da maldição ao invés da bênção. Para discutir alguns pontos relevantes, dentre muitos, não só ousaste atingir os reitores da Santa Igreja, os arcebispos, bispos e padres ungidos por Deus como são, como também os esmagaste sobre vossos pés como escravos, que não sabem o que o seu Senhor poderá fazer. Esmagando-os, recebestes para vós mesmos os aplausos da boca da plebe. Julgastes que nenhum deles sabe nada, enquanto vós sabeis tudo. Em todo caso, vós usastes tão laboriosamente esse conhecimento, não para edificar, mas para destruir. Que podemos crer que São Gregório, cujo nome arrogastes a vós, certamente fez essa profecia sobre a vossa pessoa quando disse: pela abundância de súditos que tem, a mente do prelado frequentemente se exalta, e ele pensa ter mais conhecimento que todos, desde que vê ter mais poder que eles. Ousastes ameaçar tomar a realeza de nossas mãos, como se nós a tivéssemos recebido de vós, como se a realeza e o império estivessem em vossas mãos e não nas de Deus. Eu, Henrique, pela graça de Deus, juntamente com todos os nossos bispos, vos ordenamos: descei, descei, condenado para sempre. Essa é uma carta aberta do rei, e aí ele vai ter uma resposta do Papa, que vai falar assim: ó abençoado Pedro, príncipe dos apóstolos, inclina teu ouvido, nós suplicamos, e ouve a mim, teu servo, que te tem estimado desde a infância e resgatado até agora das mãos do perverso que me odiou e ainda me odeia por causa da minha lealdade a ti. Tu és testemunha, como o são também minha senhora, a mãe de Deus, e o abençoado Paulo, teu irmão, entre os santos, que tua santa igreja romana forçou-me contra minha vontade a ser seu regente. Portanto, confiando neste direito, e pela honra e defesa de tua igreja, em nome do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo teu poder e autoridade, eu deponho o rei Henrique, filho do imperador Henrique, que se rebelou contra a tua igreja com a audácia inaudita do governo sobre todo o reino da Alemanha e Itália, e desobrigo todos os homens cristãos da fidelidade que juraram, ou possam jurar a ele, e proíbo qualquer um de servi-lo como rei. E desde que ele se recusou a obedecer como deve um cristão, ou seja, voltar para Deus que abandonara ao tratar com pessoas excomungadas. Essa é a resposta do Papa para o rei Henrique, que foi deposto do seu cargo pelo Papa, né, e excomungou ele da igreja, porque ele teria se rebelado contra o Papa, tá? Então, a gente vai ter muito a figura do Papa assim, a gente vai ver
brigas entre papas, a gente vai ver 2 papas ou mais, até mesmo na história da igreja. Vamos encontrar também na história da igreja venda de indulgências, ou seja, venda da salvação. A gente vai encontrar todo tipo de corrupção, todo tipo de imoralidade, tá? Então, muitos papas eles vão apresentar características pagãs, como nepotismo, maquiavelismo, imoralidade. Vários deles, aliás, não tinham sequer vocação sacerdotal. No século XV, a igreja medieval já se encontrava enfraquecida e necessitava de uma reforma, pois a insatisfação dos fiéis era grande, fato que pode ser considerado como motivação para o surgimento posterior da Reforma Protestante. Vão existir ali, na Idade Média, uma grande crise de política. Vai haver também a questão da peste bubônica, que vai assolar toda a Europa. A igreja, ela para se sustentar, ela vai começar a cobrar altos impostos, tá? E com a venda de indulgências e cartas de absolvição, ela vai garantir para as pessoas o perdão de pecados, tá? E algumas igrejas vão ser construídas com esse dinheiro. Os nobres, o clero fica cada vez mais rico e os pobres vão se esforçar cada vez mais para a sobrevivência. Tá? Em meio a tudo isso mesmo, antes de Lutero, já vai haver um sentimento, um desejo de reforma da igreja. Tá? E as pessoas elas estavam cada vez mais desacreditadas de que existia um Jesus Redentor. Né? Elas apenas acreditavam que só existia o juízo final, enfim, as pessoas só seriam cada vez mais condenadas ao inferno. Então, na sociedade, vai começar a surgir um movimento meio que nacionalista também. E isso vai influenciar muito, muito a reforma que estaria por vir. Os reinos eles vão se fortificar, vai ter a tal da Guerra dos 100 Anos e vai estar reino contra reino ali, vai estar uma disputa terrível, tá? É interessante dizer que esse sentimento nacionalista ele começa, a efervescência dele mesmo começa no século XVIII e XIX, durante a modernidade, tá? Mas a ideia de nação em si, né, que já tinha ali na Idade Média, ela cada vez mais ela vai trazer uma ideia de pureza, pertencimento à nação e originalidade, tá? E como vimos anteriormente, a Europa ela foi povoada principalmente por bárbaros e romanos, né? E ali já existia uma grande miscigenação, né? E é meio curioso você ver esse sentimento de nacionalidade, de demarcação de território, de guerras por causa de terra, né? E exclusividade assolando ali aquele período da Idade Média. Tá? E para apimentar mais essa questão, é daí que vai surgir, num futuro assim, um pouco mais distante, a ideia de regime totalitarista, tá? Como o nazismo, por exemplo. Então, isso vai estar bem enraizado na sociedade. Tá? Vai ser algo extremamente complexo e que vai nortear a sociedade daquela época. Essas ideias elas vão culminar, por exemplo, em grandes guerras mundiais. Esses sentimentos nacionalistas na Europa eles vão militar contra a relativa unidade que a igreja tinha conseguido nos séculos anteriores, tá? Pois ela vai contribuir para aumentar a inimizade que boa parte da Europa tinha pelos papas. E nesse período, a Europa, no meio da Guerra de 100 Anos, a Inglaterra e a Alemanha, que era contra a França e a Escócia,
vai começar a perceber que a igreja ela estava servindo mais os interesses dos franceses e dos escoceses. E além disso, os imperadores que estavam contra a igreja, ou seja, a Inglaterra, por exemplo, vai estar apoiando também teólogos que também defendem uma reforma da igreja. Então, nada vai ser muito, como é que eu posso dizer, porque eles haviam descoberto uma verdade. Mas tudo vai ser com motivação política. Tudo vai acontecer por motivação política e por causa da economia, por causa de dinheiro, por causa de poder. Tá? Então, a Inglaterra, por exemplo, vai apoiar John Wycliffe, tá? Por um momento que vai bater de frente contra a igreja e vai defender um pedido de reforma da igreja, tá? E aí, uma citação só para reafirmar aqui sobre isso. Com o movimento conhecido como Reforma Protestante no século XVI, a Igreja Católica perdeu espaço e fiéis, e com isso privilégios sociais, econômicos e políticos. Destacamos que o movimento de Reforma Protestante tem suas bases fora da Igreja, numa iniciativa em oposição a ela. Considerar a reforma como um fenômeno puramente religioso é percebê-la numa perspectiva simplista, uma vez que suas implicações atingiram a economia, a política, bem como as relações sociais cotidianas da época em que ocorreu. Tal acontecimento está imbricado com questões do surgimento dos estados centralizados na Europa, a partir do qual a burguesia e a nobreza acabaram por entrar em conflito com a igreja. Bem, nesse período também de efervescência, de necessidade de reforma, vai acontecer também um movimento cultural que a gente conhece como o Renascimento, tá? Vai ser a época de grandes artistas, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Caravaggio, tá? Vai ser um período em que a ciência vai começar a dominar, tá? Antes, a igreja vinha com a pregação de que a sua vida, você é servo, você é um simples servo, porque foi Deus que te fez assim, você tem que aceitar isso, pronto e acabou, é permissão de Deus. Agora, todas as respostas não vão ser mais baseadas em Deus, vão ser baseadas no próprio homem. Então, vem a ideia da ciência, tá? Do antropocentrismo que a gente fala, tá? O estilo que antes era gótico, né? Agora vai ser algo bárbaro. Inclusive, o termo gótico foi designado para essa época da Idade Média como o gótico como um termo chulo mesmo, e acabou ficando, né? Os historiadores acabaram deixando esse termo. Mas esses pensadores, eles vão entender a Idade Média como algo ultrapassado, né, no Renascimento. Então, eles vão começar a trazer de volta as características romanas, da filosofia, né, da beleza. Você vai ter uma mudança de pensamento. É necessário ressurgir, trazer um renascimento para a sociedade. E aí, o humanismo vai estar muito em pauta. E o que é o humanismo? É uma corrente de pensamento que tinha essas características do antropocentrismo, a racionalidade, o cientificismo, né? O antropocentrismo, o homem como centro do mundo. O cientificismo e o racionalismo, a filosofia vai se desvincular da teologia. Antes, o que a gente tinha numa teologia escolástica, por exemplo, uma filosofia que era totalmente vinculada à igreja, agora vai haver essa separação, tá? E aí
a gente vai ver muita demonstração da figura humana, suas expressões, os detalhes, as proporções. A igreja, ela vai parar de ser vista como a detentora de todo o conhecimento, né? E vai haver também o desenvolvimento também do que a gente conhece como imprensa e a possibilidade de grande tiragem de cópias. Durante a Idade Média, o interesse dos estudiosos havia sido orientado para a verdade religiosa, como a filosofia relacionada com a religião. Os principais pensadores e escritores, conforme vimos, eram homens pertencentes à igreja. Porém, no período da Renascença, surgiu um novo interesse pela literatura clássica, pelo grego, pelo latim, pelas artes, de forma inteiramente separada da religião. Por via de tal interesse, apareceram os primeiros vislumbres da ciência moderna. Os dirigentes do movimento, de modo geral, não eram sacerdotes nem monges, mas sim leigos, especialmente na Itália, onde teve início a Renascença, não como um movimento religioso, mas literário, não abertamente antirreligioso, porém cético e investigador. Mas também a igreja, ela vai se utilizar da arte do Renascimento, por exemplo. Essa é uma arte de Adão, tá? Feita pelo pintor Michelangelo, que está no teto da Capela Sistina do Vaticano, tá? Ela foi pintada lá. E mesmo que ela esteja se utilizando da arte do Renascimento, ela vai estar muito enfraquecida devido a essa mudança de pensamento, né? As pessoas, elas vão começar a pensar de outra forma, um pensar científico, um pensar vão bater de frente com a igreja e vai ser a época das grandes inquisições, né? Então a igreja vai começar a taxar as pessoas de herege, de bruxa, e na verdade eram pessoas, eram cientistas, né? Muitas delas. E muitos protestantes também vão também sofrer com a Inquisição, tá? Esse período em questão, chamado Renascença, ele é conhecido também como uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí, só por curiosidade, para falar acerca disso com vocês, esses períodos que a gente tem na história antiga, Idade Antiga, Idade Média, Paleolítico e Idade Moderna, isso tudo é uma nomenclatura do modernismo, tá? Então, as pessoas que não queriam mais aquele pensamento medieval colocaram esses nomes como algo realmente, como é que eu posso dizer, preconceituoso. Então, o pensamento medieval agora era antigo, era retrógrado, era inadequado. Agora, o que viria para frente era o progresso, a modernidade, né? A ideia de evolução estava em alta, em efervescência, né? E é isso que a gente vai encontrar na sociedade. Nesse momento, também vai passar, a economia vai passar a girar em torno do mercantilismo, né? Vai deixar de ser aquela sociedade feudal para uma sociedade mercantilista. E o que é o mercantilismo? É uma transição para o capitalismo. Então você tem o Estado ainda intervindo na economia, no mercantilismo, mas tudo vai ser em busca de riquezas, tá? Então a ideia do capitalismo ela vem do mercantilismo, tá? Que na verdade, uma transição econômica que a gente conhece na história. E os ideais burgueses, eles vão começar a influenciar a dinâmica social, né, a prática do mercantilismo. E vai se almejar um desenvolvimento econômico da nação e poder do Estado. Tá? A igreja ela vai começar a ser vista como um empecilho. Tá? Então, eles cada vez mais
vão querer estar longe da igreja. E isso vai motivar também a reforma protestante, tá? Então, o Renascimento, por buscar o retorno à arte clássica grega, também fez surgir o interesse pelos escritos gregos. E isso também é um ponto interessante a se tocar, porque vai se buscar o original grego, né, do Novo Testamento. E quem detinha isso? O Império Bizantino. Era aquele império que antes antes das invasões ali muçulmanas no Império Bizantino, lá em Constantinopla, vai se guardar muito material grego. Então, essas coisas elas vão acabar sendo conhecidas agora com o período da Reforma. Eles vão começar a resgatar esse material que era da Igreja Ortodoxa, tá? E vai se começar a pensar de novo na teologia e numa teologia reformada. É importante também dizer que esse também vai ser um tempo em que a Europa ela vai estar, por ela estar em crise, por ela estar em crise econômica, a Europa ela vai buscar agora outros territórios. Então, a gente conhece no período da história das grandes navegações, né, em que elas vão trabalhar com especiarias, né, e aí vai acontecer das conquistas dos novos continentes, da América. Essa ideia de descoberta é um pouco atrasada, tá? Eu sei que a gente aprendeu isso lá na década de 90, na época que a gente estava na escola, mas a gente não fala mais descoberta, a gente fala agora conquista, tá? Então, eles vão começar a conquistar os outros territórios. E lá, por exemplo, aqui na América, o que eles vão encontrar além dos índios, né? No território lá do norte-americano, vai ter a sociedade inca, maia, né? E todas essas sociedades, né? Que eles vão entender como pessoas, como sociedade atrasada, né? Então eles vão entender também que essas pessoas, elas vivem, por exemplo, talvez nem na Idade Média, nem na Idade Moderna. Eles vão viver talvez lá no Paleolítico, né? E eles vão dar nomes a essas sociedades, né? E aí eles vão vir com essa ideia de catequizar o mundo, de socializar o mundo, né? Deixar que essas pessoas fazer com que essas pessoas deixem de ser bárbaras. E aí eles vão se sentir na obrigação de catequizar a humanidade, tá? Mais à frente na história, a igreja enfraquecida por causa do Renascimento, do Iluminismo e da Reforma Protestante, vai decidir ir atrás de outros fiéis no mundo e na América. Foi o principal lugar de catequização. Foi o período colonial, que a gente conhece aqui no Brasil, o período colonial. E aí a gente vai ter, no começo, Espanha e Portugal dividindo territórios com o Tratado de Tordesilhas, né? Eles vão explorar bastante ali e depois vai começar uma ideia de colonização. Eles vão tentar explorar os índios, aí vai ver que não vai dar muito certo, aí vão tentar trazer escravos da África, né? Mas sempre com esse pensamento colonizador de exploração, tá? Voltando para a Reforma, antes da gente pensar em Lutero, que a gente guarda muito a figura de Lutero, mas existiram outras pessoas que iniciaram esse período de reforma, já em 1300, por exemplo, tá? John Wycliffe, ele vai ser desses pré-reformadores. Ele era professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e vai iniciar um movimento em favor da libertação do poder romano e da reforma da igreja. Vai pregar contra frades e monacato e vai se recusar a reconhecer a autoridade do Papa.
Com isso, a coroa inglesa ela teria se utilizado de Wycliffe para argumentar contra a igreja. Então, tipo, por causa da guerra, a Inglaterra, como eu falei anteriormente, ela vai estar contra a igreja porque ela vai achar que a igreja está favorecendo outras nações e ela vai utilizar os argumentos dessas pessoas, dos pré-reformadores, para bater de frente com a igreja e para não aceitar a autoridade do Papa sob o reino ali da Inglaterra, assim como também tinha outras ali nações que eram contra. Ele vai escrever a Bíblia para o inglês, tá? Seus discípulos vão continuar essa tradução e eles todos vão morrer como mártires pela mão da igreja. A igreja vai fazer com que eles participem da Inquisição. Outra pessoa é John Huss. Ele viveu de 1600... Eu botei acho que a data errada ali. 1600 não, é 1339 a 1445. Vai surgir também num contexto totalmente nacionalista, em meio a disputas territoriais do poder papal e do poder temporal. Temporal que diz o poder do rei. Ele vai ser alemão, vai defender a reforma na igreja. Ele vai ler também os escritos de Wycliffe, mas ele não vai concordar com tudo que ele fala, né, acerca da ceia e da transubstanciação. Entretanto, ele vai ser excomungado pela igreja por sua pregação de caráter reformador e em seu esconderijo ele vai continuar escrevendo cartas confirmando suas ideias. Ele vai ser condenado à fogueira em 1415, tá? E essas pessoas, o trabalho dessas pessoas vai também ser de grande importância. Ou seja, a reforma protestante, ela não vai vir por causa de um homem somente. Vai ser todo um contexto que vai movimentar a sociedade daquela época, tanto político quanto a revolta das pessoas em questão. Eu quero pedir para que você assista o filme de Martinho Lutero, tá? E eu vou deixar o link para vocês assistirem esse filme, para vocês entenderem todo o contexto daquela sociedade, tá? Na aula que vem a gente vai entrar em Reforma Protestante e a gente vai se situar ainda mais no que está acontecendo no mundo naquela época. Vamos ver como a formação dos países, principalmente americano, né, como a América aconteceu. Né? Quem eram as pessoas que povoavam a América? Quem eram as pessoas que povoaram a Austrália, por exemplo? Tá? Quem eram as pessoas que povoaram, né, o Brasil? Então a gente vai ver como que funcionou essa questão do cristianismo pelo mundo com a Reforma Protestante, tá? E como que a igreja ela ficou depois disso tudo, tá? Na questão da Contra-Reforma e tudo mais. Então, na aula que vem, a gente vai entrar em mais detalhes sobre a reforma, tá bom?